Já estamos de volta com o seu estilo de vida, nós já conversamos sobre o que é ser um doador, nós já conversamos também sobre todos os processos que você precisa pensar antes de doar sangue, como o seu sangue precisa estar. E agora a gente vai conversar sobre os alimentos que podem também fazer diferença na hora da gente estar fazendo aquela manutenção ali do nosso sangue. Para isso nós conversamos com o Renan Verde, ele é nutricionista e ele vai conversar com a gente sobre todos os alimentos que podem ser benéficos ao sangue e tudo aquilo que a gente precisa comer, por exemplo, para manter o nosso sangue sempre bem saudável. Bom dia. Bom dia. É uma satisfação imensa. Então quer dizer que existem alimentos, sim, que podem afetar diretamente o nosso sangue? Sim, existem diversos alimentos que, na verdade, o que acontece? A anemia em si, no Brasil, é uma deficiência, né? É uma deficiência proveniente da Organização Mundial da Saúde, que sempre preconiza que as pessoas tenham hábitos de alimentação saudável para que venha atender, né, o organismo dentro das necessidades nutricionais. Então, se tornou um problema de saúde pública. E aí, no caso, para a gente entender melhor, esse sangue, quando esse sangue não está saudável, quando o nosso sangue não está saudável, quando a gente tem alguma deficiência nesse sentido, aí nós temos anemia. Nós estamos propensos a adquirir anemia. O que acontece é quando há uma redução ou uma alteração na hemoglobina, né, que isso é detectado através de um exame laboratorial, onde vai identificar essa deficiência proveniente de ferro ou de B12. E aí iremos entender e detectar qual o tipo de anemia que está ocasionando. Bom, daí a gente pode começar a conversar já sobre esses alimentos, né, mais específicos. Um dos mitos que acho que a gente precisa ou desmistificar ou então colocar como verdade mesmo, né, trazer à tona de que não é um mito, é a questão do limão. Porque muitas pessoas dizem que consomem tantos dedos de suco de limão por dia, ou então que consomem muito suco de limão, ou que já chupam o próprio limão, porque o limão afina o sangue e é bom que a gente tenha um sangue fino. Isso é verdade ou existe algum mito no meio disso? Então, na verdade pode acontecer sim, claro que tudo em excesso. O limão, ele existe uma quantidade que você pode consumir e ele é muito bom para a nossa saúde, sempre associando a outros alimentos. Por exemplo, nós temos dois tipos de ferro, o ferro não M, proveniente dos vegetais, e o ferro M, proveniente dos animais. Quando você adiciona uma fruta cítrica, por exemplo, o limão que você citou, ele vai auxiliar na absorção, né, porque vai aumentar essa biodisponibilidade deste alimento na digestão ali e absorção. Então, assim, dentro do limite adequado, em média aí um limão ou metade de um limão ao dia, sendo ingerido na alimentação e adicionado nos alimentos de origem animal, como carnes vermelhas, e os vegetais, como as leguminosas, né, tem uma combinação perfeita e vai auxiliar. Agora, em excesso, vai ter um efeito prejudicial. Então, a gente tem que ter esse controle também, né? Sim. Não é assim, vou chupar limão aqui o dia todo para poder ver se o meu sangue fica bem fininho e tudo mais, porque um sangue muito ralo também Sim. não é muito benéfico. E sem contar a utilização, né, a ingestão de água na quantidade adequada, que justamente vai fazer com que o sangue circule melhor em todo o nosso tecido. Bom, daí qual é a qualidade de um sangue bom? Quais são as características de um sangue que é bom, que é considerado um sangue bom, que pode ser doador, enfim, que não vai apresentar nenhum tipo de problema nem de anemia, nem das anemias mais comuns, nem da anemia falciforme, enfim, nenhum distúrbio, alteração, isso. Qual seria a característica desse sangue? Então, a característica principal deste sangue, né, essa hemoglobina, é justamente a gente vai detectar através de um exame. E, no entanto, o que acontece? Se a pessoa tem hábitos saudáveis, uma alimentação adequada, ele vai, consequentemente, ter a sua saúde estável, não vai ter uma alteração nenhuma. Então, assim, é muito importante isso, porque hoje a população brasileira, ela faz combinações muito erradamente. E aí acaba desenvolvendo essa alteração, essa anemia, por consequência dos maus hábitos. Então, nós conseguimos corrigir essa anemia com uma alimentação balanceada e, consequentemente, vai dar todos os níveis e estoque de hemoglobina adequada. Bom, nós vamos para um breve intervalo e aí quando a gente voltar, a gente vai conhecer alguns desses alimentos, né? A gente vai dizer aqui para vocês quais são os alimentos que vocês podem ingerir e que estariam sendo benéficos nesse sentido todo aí, que vai manter também o seu sangue da forma que ele precisa estar bem corretinho, bem saudável, sem nenhum problema de alteração na hemoglobina, enfim, para você viver a sua vida aí por muito tempo e para ajudar outras pessoas também, né, Renan?
fazendo a doação, enfim, e entendendo também esse papel de solidariedade que nós temos na sociedade. E você não sai daí porque o intervalo é bem rapidinho e a gente volta já.